Queridos irmãos, igreja do Deus vivo, com alegria vos saúdo na paz do Senhor, amém? Que alegria, que privilégio é poder voltar a essa casa de adoração, de oração ao Senhor e participar desse 22º encontro de homens de oração, servidores do Rei. Eu quero vos convidar a um texto sagrado que está no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, onde os irmãos extraíram o tema para esse 22º encontro de homens. Enquanto os irmãos acham o texto sagrado, eu quero louvar ao bom Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar cooperando com todos os irmãos aqui na Assembleia de Deus do Cedro. Quero deixar aqui o meu abraço ao vosso pastor Júlio. Creio que amanhã, se até lá Jesus não estiver voltado, vamos estar juntos. Quero celebrar os céus pela vida do meu particular amigo, pastor Davi. Obrigado, Deus te abençoe a sua vida, seu ministério, sua família. Quero adorar a Deus pela vida dos dirigentes dos homens lá em Blumenau, homem de honra, presbítero irmão Paulo, e com ele, segundo irmão Jânio, que Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, rever pastor Júnior, sua esposa, de vez em quando ele aparece lá pela sede de Blumenau. Que Deus te abençoe, pastor Júnior, prazer estar com o Senhor nessa noite de celebração ao nome do Senhor nosso Deus. A todos os irmãos e irmãs, obrigado pela saudação de bem-vindo que foi externada a mim e a minha esposa nessa noite. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Se você já achou o texto sagrado, dê um sonoro amém. Amém. Está escrito desta maneira: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Eu quero contextualizar Jeremias 32, 27 com o Salmo de número 116. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor no Salmo de número 116. Glória ao nome do Senhor. Nos diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por quanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, mesmo quando eu disse, estou aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim? Se assente adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, dificuldades fazem parte da história da raça humana sobre a terra. É praticamente impossível transitarmos pela vida e não conhecermos dias
difíceis, momentos de dificuldades. Até mesmo os nossos primórdios, até mesmo aqueles que vieram muitos anos antes de nós, tiveram que esbarrar frontalmente com o que nós chamamos de dificuldade, momentos difíceis. Os ricos, os milionários, os afortunados têm dias difíceis. Pobres e miseráveis também têm dias de muitas dificuldades. Doutores e indoutos também têm dificuldade. Com isso eu quero dizer que todos nós vivemos e passamos por dias difíceis, mas nós podemos celebrar a Deus com o tema que os irmãos escolheram para esse 22º encontro dos servidores do Rei. Podemos celebrar porque servimos um Senhor que para Ele não há dificuldade, não tem nada difícil ao Senhor. Dificuldades, questões difíceis, faz parte do mundo dos viventes. Difícil é a palavra que usamos para algo complexo, sem saída, sem resolução. Mas o Senhor desconhece, a não ser a partir do homem, o que é difícil. Para o Senhor, teu Deus, não há dificuldade alguma. Eu quero te dizer nessa noite que as tuas debilidades, que as tuas dificuldades, que os teus problemas, aleluia, são nada para o Senhor que você serve, porque para o Senhor não há nada difícil. Quando nós olhamos para o Salmo 116, o Salmo 116, ele trilha entre os salmos conhecido como Salmo Anônimo. Ainda que alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, queiram dar autoria desse salmo a Ezequias, partindo da premissa que ele compôs esse salmo quando sofreu o grande cerco pelas mãos de Senaqueribe. Não dá de nós vacinarmos aqui isso como uma verdade. Outros dizem que esse salmo é salmo de composição de Davi, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, que desejava lhe matar. Não dá de nós vaticinar como verdade também, porque a Bíblia não nos traz à luz quem é o autor sagrado do salmo de número 116. Mas nós podemos ver que esse homem, que esse salmista, que esse compositor, ele vai celebrar a Deus no Salmo 116 por causa de um grande livramento, de uma dificuldade, do momento difícil que ele viveu. O compositor sagrado começa o salmo, a sua composição, o seu hino, dizendo: eu amo o Senhor. Aleluia. E ele vai explicar o motivo dele amar o Senhor. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei por quanto eu viver. Esse é um salmo de livramento que esse homem viveu e agora está cantando o grande livramento da dificuldade que viveu. A partir do verso 3, não é versículo porque salmo é uma canção, é verso.
No verso 3, ele começa a contar a dificuldade que um dia veio sobre ele. No verso 3, ele conta o que viveu. Ele diz: laços de morte me cercaram. Perceba, ele não está dizendo laço no singular. Ele está dizendo laços no plural. O que ele está tentando dizer, cantando, é que chegou uma dificuldade tão difícil na sua vida, tão extrema, que para onde ele olhava, ele não via saída. Laços de morte. Ele de adjetiva. Ele diz que laços, mas ele adjetiva esses laços dizendo que são laços de morte. Laços de morte me cercaram. Ele está dizendo: a dificuldade na minha vida foi tão grande, os dias difíceis na minha vida me veio de assalto, que quando eu olhei, eu estava entrincheirado por laços de morte. Se eu olhasse para minha frente, não haveria possível saída. Não tinha saída pelas retaguardas ou por trás. Laços de morte me cercaram. Laços fala na Bíblia, irmão, de tocaia. Aleluia. Laços na Bíblia fala de prisão, ou alguém querendo prender. Alguém está tentando pressioná-lo. Estão rodeando ele e não é para manietá-lo. Problema mais difícil. Não é para amarrá-lo, pastor Júnior. Problema é mais difícil. Não é para impedi-lo de caminhar, é mais difícil. Laços de morte me cercaram. Esses laços são no intuito de tirar a vida desse homem. Mas o que está difícil pode ainda piorar. Olha a dificuldade. Ele continua a sua composição dizendo: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Não está dizendo que tristeza se apoderaram dele. Ele está dizendo que angústia, e não é uma angústia, algo que vem e passa. Não é uma tristeza momentânea que alvejou a sua alma. Não, ele está dizendo que a angústia do inferno se apoderaram dele, lançaram a mão sobre ele. O que mais perto podemos chegar disso é uma patologia que nós chamamos de depressão. Só quem viveu, conviveu, está convivendo com depressão, sabe como terrível é isso. É uma angústia que invade a alma. É uma angústia que tira a alegria de viver. Mas me parece que o que ele está vivendo, a dificuldade que ele está, os laços de morte são exteriores, mas o que ele vê no exterior, no invisível, no palpável, também agora acomete o seu homem interior, a sua alma. E ele diz que a alma dele está angustiada, angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele está dizendo: a minha dificuldade foi tão grande que eu amanhecia angustiado. Caía a tarde e eu estava angustiado. Vinha a noite, a angústia ainda estava me dominando. Ele se tornou um veículo da angústia. Angústia do inferno
se apoderaram de mim. Pergunta que não quer calar é essa: o que fazer num momento tão difícil como esse? Que você olha no externo, no palpável, há laços de morte. A vida está em perigo. Dentro, sua alma foi alvejada e tem a angústia do inferno. O que fazer, irmãos? Numa situação dessa, não adianta psicólogo, não adianta deitar no divã, não adianta psiquiatra, não adianta remédio de tarja preta. Num momento como esse, alguns, sabe o que fazem? Vão para o boteco e querem afogar a sua dificuldade, o seu dia difícil, na bebida, no álcool, e cada vez se torna pior. Outros vão para a biqueira de cocaína, de maconha, usam a cocaína, drogas sintéticas, até o extremo, e nada adianta, entram em overdose e piora o estado. A pergunta é: o que fazer nos dias difíceis? O que fazer quando parece que estamos cercados por todos os lados? O que fazer quando os medicamentos não nos ajudam? Enquanto o médico diz não tem jeito? O que fazer no dia da dificuldade que nos confronta? Nós vamos aprender com o salmista, o compositor do Salmo 116. Na dificuldade ele vai dizer assim, versículo 4: Então expressa momento, então, aleluia, pausa na vírgula. Então chegou um tempo, no meio desta crise, no meio da minha dificuldade, que não tinha saída, que a angústia do inferno se apoderaram de mim, que eu me tornei um veículo da angústia. Então, fala salmista, compõe salmista, canta salmista. Então eu invoquei, tem gente entendendo? Então eu invoquei, nas minhas dificuldades eu invoquei, aleluia, na hora da angústia que tinha tomado, aleluia, o meu interior, eu invoquei o nome do Senhor, que para Ele não há nada difícil, aleluia, ou impossível. Quem pode celebrar o nome desse Deus, que para Ele não há dificuldade? Dificuldades é coisa nossa. Eu invoquei o nome do Senhor. Invocar é mais intensidade do que orar. Tem gente que ora alto, mas pastor Júnior, tem gente que ora baixo. Invocar é mais do que clamar. Clamar é falar alto ou berrar. Invocar é diferente de orar, de clamar. Invocar é uma insistência.
Eu já viu a expressão? Estou invocado, eu estou persistente, eu estou resistente. Aleluia. Eu quero te dizer, se alguma coisa está acontecendo demasiadamente difícil na tua vida, faça o que fez o salmista. Então eu invoquei, eu persisti, eu resisti na busca a Deus, eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. A alma está angustiada e abatida. A alma faz parte da segunda composição do homem tricotomo. Primeiro, você é um ser humano. E a tua primeira composição como ser humano é barro, é pó. Homem, lembras que és pó, e ao pó tu tornarás. Mas o problema aqui não é apenas na matéria. A matéria está sentindo o que está acontecendo através dos laços de morte que o cercam. O problema dele é a alma, é a segunda parte do homem tricotomo. Aleluia! A alma é a sede das nossas emoções. Pelo que está acontecendo, pelo cerco que ele está vivendo, pela dificuldade que ele está vendo. A alma, o homem íntimo, o homem interior está sentindo a angústia. Então ele invoca o nome do Senhor e diz: livra a minha alma. Quando ele ora, quando ele invoca, quando ele busca Deus na aflição da dificuldade, e ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Olha o que vai acontecer. Ele vai aprender algumas coisas. Olha só o verso 5. Ele vai aprender que compassivo e justo é o Senhor. Olha aqui para mim. Essa dificuldade, esta luta, esta prova não é para te matar. Essa dificuldade que você está vivendo, aleluia, ela é pedagógica. Ela vai te ensinar. E quando você sair daí, depois de você, aleluia, buscar a face do Senhor, depois que você invocar o nome do Senhor, você vai sair transformado dessa dificuldade. Eu profetizo que você não vai contar testemunho de terceiros, vai ter um hino de louvor ao Senhor na tua boca. Você vai provar e ver que para o Senhor, para Ele nada é impossível, que para Ele nada é difícil. Aleluia, quando podem celebrar o nome daquele que está conosco nessa noite. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor é compassivo. Ele não nos esquece nos dias da tribulação e da dificuldade. Ele é compassivo e justo. Ele não nos deixa nos dias maus. O Senhor não tem te deixado. Aleluia, o que está acontecendo é o Senhor te aprimorando dentro dessa dificuldade. Aleluia, desse problema que você está vivendo. Aleluia, essa dificuldade, essa crise, é o Senhor te chamando para perto. Eu quero intimidade, eu quero te mostrar que para mim não há dificuldade para te levantar, para te ajudar, aleluia, para te dar vitória. Para mim não tem
tem coisa demasiadamente difícil. Jeremias 32, 27, ele está dizendo: me mostra, Jeremias, aleluia, dificuldade para mim. Aleluia, me diz, Jeremias, aleluia, o que é dificuldade para mim. Aleluia, Jeremias, eu sou o Deus de toda a carne. Em outra tradução, Jeremias, eu sou, aleluia, o Senhor de todo o homem. Eu sou o Deus da raça humana. Tem dificuldade para você, Jeremias, mas para mim, aleluia, não tem nada que seja difícil. A dificuldade para Jeremias e para todo o povo em Jerusalém era Nabucodonosor, que veio para oprimir, que veio para levar cativo. E o Senhor está dizendo: ei, aleluia, Jeremias, para mim a Babilônia é nada. Para mim, aleluia, o rei dos babilônios é nada. Para mim o exército babilônico é nada. Fala para mim, Jeremias, aleluia, me diz, aleluia, o que é impossível para mim. Olha aqui para mim, mostra para Deus nessa noite, mostra para o Senhor nessa noite, aleluia, e prova se para Ele algum problema, aleluia, demasiadamente difícil para Ele, aleluia. Ele é o Senhor e para Ele não tem nada difícil. Ele é compassivo, Ele é justo. O que ele aprendeu mais? Ele é misericordioso. Misericordioso é o acróstimo de duas palavras latinas: miseratio, della miséria, miséria, cardia, core, coração. O Senhor é misericordioso. O que é isso? Ele lança sobre, aleluia, nossas dificuldades, nossos dilemas, nossos problemas, o seu coração, e Ele compartilha com nós o que é difícil para nós, mas é nada para Ele. Você não está sozinho nessa dificuldade. Há um Deus que pelejará por ti. Misericórdia, miséria da córdia. O que é misericórdia? É pegar um miserável, um desprovido, um que está em dificuldade, alguém que ninguém mais quer, que desprezou, aleluia, e trazer para junto, não, trazer para o coração. O Senhor é misericordioso, Ele sente, aleluia, a tua dor, aleluia, Ele tem empatia por você, aleluia. Trazer para perto, pastor Davi, é muito pouco para Ele. No dia da tua angústia, no dia da tua dificuldade, Ele não vai te trazer para perto, Ele não vai te trazer para junto, Ele vai trazer-te para o coração e vai cuidar de ti, porque o Senhor é misericordioso. Misericordioso é o Senhor. Perceba, a crise, a dificuldade não está para matar, está para trazer estrutura a esse salmista. Repito, essa luta, essa prova, essa dificuldade não é para te matar, é para te dar estrutura. Criar estrutura dói, irmão. Está doendo? Você está criando estrutura espiritual. Quando eu e a Simone tivemos nosso primeiro filho, Lucas, o Lucas estava com 4 para 5 anos, e na madrugada o Lucas começava a chorar e dizer: ai, ai pai, ai mãe, eu estou com dor de perna. E nós, pais de primeira viagem, marcamos uma consulta, fomos ao pediatra. O pediatra fez algum teste de reflexo, deu um sorriso para mim e para Simone e disse: ele não tem nada, ele é saudável,
Mas, doutor, imagine essa dor de perna. Ele diz, é que os ossos deles estão crescendo. Ele está, aleluia, tendo uma formação, aleluia, óssea. Isso é normal. Seria anormal se ele estivesse crescendo sem sentir dor. Aleluia, você não está entendendo nada. Aleluia, foi um ano de oração, foi um ano de clamor, homem de Deus. Aleluia, você parece que não vê nenhuma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu vim aqui para te dizer, profetizar de olho aberto. Aleluia, conte os dias. Aleluia, porque o milagre vai vir na tua boca para ser contado. Porque o Senhor é bom, porque Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele tem empatia por você. Isso não vai te matar. Aleluia, isso é pedagógico. Olha aqui para mim, essa dor, essa dificuldade é fazer você crescer. Você está crescendo, você está crescendo. Aleluia, está brotando aí um testemunho para você exaltar o nome de Deus. Aleluia. 6. Ele vai entender mais uma coisa. É no meio da crise, no meio da dificuldade, que ele vai aprender que o Senhor vela pelos simples. Simples aqui no original é humilde. Aleluia. Deus guarda, Deus vela, Deus cuida daquele que é humilde, que se prostra diante dele, diante do dia da adversidade, do dia do problema, e diz: Senhor, eu sei, eu bem sei que é difícil para mim, aleluia, mas tu não vês difícil diante de ti. O Senhor vela. Eu vou trocar a palavra. O Senhor peleja pelaquele, aleluia, que é humilde em entender que tem situação que não é para o homem, que não é para o médico, que não é para a medicina, aleluia, que não é conquistada através de preço de valores. Aleluia, ele vela para aquele que é simples, que na hora de dificuldade diz: tem alguém que eu confio em ti. Está difícil, aleluia, está quase impossível, mas eu, aleluia, me humilho diante de ti, porque tu és o meu escape, porque tu és uma fortaleza. Aleluia, olha aqui para mim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Aleluia, a dificuldade vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque o teu Senhor, para Ele não há nada difícil. Aleluia. Vamos na revelação, vamos no louvor, versículo 7. Ele está cantando o livramento. Olha só. Aleluia, parte B, melhor dizendo, do 6. Quando eu estava prostrado. Notou uma coisa? Mudou o quadro. Ele está usando o verbo estar no passado. Quando eu estava abatido. Aqui na minha tradução é quando eu estava prostrado. O Senhor me livrou. Então onde você está esperando o livramento? Dos homens? Cuidado, você pode se frustrar. Olha só a expressão que ele está usando. Quando eu estava. Quem está usando o verbo estar no passado é porque já esteve, mas no momento não está mais. Aleluia, para você dar uma glória. A luta passou, a adversidade passou, o problema difícil passou. Agora ele está colocando na sua composição: teve o dia que eu estava prostrado. Não. Ele não está dizendo caído. Ele está dizendo quando eu estava.
Ele está contando que teve um momento que a luta foi tão grande que ele ficou prostrado. Não é caído. Prostrado é uma coisa, caído é outra coisa. Eu posso cair aqui nesse elevado, eu posso tropeçar e cair, mas quando eu caio com as minhas próprias forças, eu resisto à queda, me levantando. Mas o estado dele não é da de alguém que caiu. Aleluia, o estado dele é esse: quando eu estava prostrado. Prostrado é limite das forças humanas. É quando você perde todo tipo de sentido. Aleluia, você perde tempo e espaço. Você está prostrado. Em outras palavras, você está aniquilado. Você quase morto está. Eu estive assim, está contando. Aleluia, está cantando o salmista do Salmo 116. Teve um tempo que eu estava prostrado. Eu não conseguia fazer mais nada por mim. Aleluia, aleluia. Mas ele, quem é ele? É aquele que para ele não há nada difícil. Quem é ele? É aquele que quando nós estamos prostrados, ele levanta-nos com mão forte. Eu não sei como você chegou aqui, se caído ou se prostrado, mas o Deus que para ele não há dificuldade, te toma pela tua mão direita e diz: aleluia, vem, aleluia, levanta, caminha, aleluia, tenho algo novo para ti. Já passou a luta, estive prostrado, mas ele, o Deus da dificuldade, que para ele não há difícil, ele me salvou. Temalacara mandalaia. Aleluia, ele me salvou. Aleluia, você vai cantar como salmista. Eu creio. Você vai sair da dificuldade como salmista. Eu creio. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Invoque a adoração. Aleluia, está difícil, procura a presença de Deus. Invoca a Deus, que é uns conselhos. Adora ele, porque o livramento nessa noite, se você crê, aleluia, vai acontecer. O dia da dificuldade vai embora. Quem pode adorar, vai adorar. Manda lá cantar a baixeia. Aleluia. Eu estive prostrado. Estar prostrado é aquela noite que não passa, que as lágrimas são quentes e que você não sabe como vai ser o amanhã. É quando você diz: agora tudo acabou. Mas daí o Deus que para ele não há difícil se apresenta, aleluia, e você começa a ver o que estava difícil, até mesmo impossível, aleluia, a porta que estava fechada se abrindo, o milagre, a dificuldade, a cura divina acontecendo, aleluia. Quem quer prega, quem quer pega, para ele não tem nada demasiadamente difícil. Ele vai chegar, receba essa presença que te salva, que levanta-te. Quando eu estava prostrado, ele me salvou, foi ele. Daí ele começa a falar no 7 com seu homem interior. Oh! Quem estava abatido? Quem estava abatido? A alma. Então ele vai falar com a alma. Então ele vai mandar um recado da alma.
porque ele tem coisa boa que veio do Senhor, daquele que não é impossível. Aleluia, a crise passou, o problema passou, a dificuldade passou, o dilema passou. Aleluia, quando passou o dilema, quando passou a dificuldade, quando passou o dia difícil, ele disse: eu vou conversar com minha alma, com meu homem interior, porque a notícia é boa. Oh, minha alma, volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez muito bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem trata com a alma do homem é Deus. Recebe alegria na tua alma, recebe gozo na tua alma, recebe, aleluia, felicidade, prazer de Deus. Aleluia, diz para a tua alma: se alegra, porque, aleluia, notícia boa, o Deus do impossível pelejando está por mim. Senhor, te ajuda nas tuas dificuldades. Volta minha alma ao teu sossego. Antes da crise, um dia ele foi alegre. Aleluia. Antes da crise, aleluia, ele esteve diante do Senhor com alegria. Veio a crise, veio a prova, veio o dia difícil, mas também passou. Olha aqui para mim, aleluia, vai passar, meu irmão. Ó servo do Senhor, não é o teu fim, vai passar a luta, vai passar. Aleluia, a notícia é boa para nós nessa noite. Se está difícil, confia nele, entrega na mão daquele Deus, do Senhor, que para ele não é nada impossível. Aleluia, confia nele, o resto ele tudo fará. Se alegra a minha alma, volta ao teu sossego. Olha aqui, tem gente que está aqui, pastor Davi, que saudou o irmão com a paz do Senhor, com um sorriso, mas só Deus sabe como esse homem está aqui. Tumandalacandarabahau, Aniova xereclandarabahaias. Aleluia, tu não é qualquer um, tu não és qualquer uma, tu é valente. E nessa prova, aleluia, tu vai um dia conversar com a tua alma e tu vai dizer: vai agora lá no cedro, pede oportunidade, conta o testemunho, porque eu estive prostrado, eu estive abatido, mas ele me salvou. Recebe novidade de vida, recebe escape em nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença daquele que para ele nada é demasiadamente difícil. Oh Deus, abre a porta que está fechada para os teus servos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Oh Deus do impossível, Deus que não há dificuldade para ti. Olha para ele agora. Ah, só tu sabe como ele chegou aqui, meu Senhor. Aleluia. Pai, na autoridade do Deus do impossível, daquilo que para ele não há nada impossível, eu bato agora frontalmente contra essa enfermidade. Aleluia. Quem crê recebe. Quem é essa enfermidade? Aleluia, para o Senhor. Aleluia, não tem enfermidade grande. Para ele essa enfermidade é nada. Eu profetizo, aleluia, vai passar, aleluia, a cura vai vir. Recebe, o milagre vai acontecer. Recebe, seja tocado agora. Não tem dificuldade, aleluia,
não tem difícil. Muda o diagnóstico do médico, Senhor, na vida daquele, aleluia, que recebe essa palavra. Oh, enfermidade, está sendo vencida em nome do Senhor Jesus. Quem celebra, vai ficar no passado essa dificuldade. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, e nós vamos salmodiar como salmista do Salmo 116. Se alegra, se alegra, se alegra, minha alma, volta ao teu sossego, porque Ele já te fez muito bem. Ayadoga, Uribalakaia, Enimandagaba cheia. Aleluia. Glória ao Cordeiro que venceu. Eu era missionário no sudoeste do Paraná com a minha família. Minha esposa está aqui, ela viveu esse testemunho. Um empresário, um diácono da igreja quadrangular, uma coceira do alto da cabeça à planta dos pés, um grosseiro em todo o seu corpo, algo que deixava ele inchado, envermelhava sobre o seu corpo. Ele botava uma bermuda e se coçava dia e noite, debaixo da casa de 2 andares dele. Ele tinha uma empresa de terraplanagem. 8 meses que ele não vai mais. A empresa está na mão dos trabalhadores, dos empregados. Irmão Plínio vai congregar comigo, e é funcionário desse homem que se chamava Sérgio. E ele contemplou alguns milagres que Deus fez através de nós na congregação pequenina do DR. E ele disse: pastor Salmo, o meu chefe tem o mal, uma coceira há 8 meses, já foi em 3 médicos aqui, um no Paraná. Ele veio essa tarde, e o médico procura e não acha, e o médico disse: olha, tu vai ficar internado. Ele disse: não, não vou. O médico disse: os teus órgãos estão afetados, o teu fígado está como um pudim. Não, mas eu tenho que voltar para a minha cidade. Então, assim, um termo, botou na cadeira de roda, levou ao carro, e aquele homem voltou. O Plínio contou para mim essa situação, disse: o senhor não pode ir lá orar por ele amanhã? Eu disse: eu vou entregar a Santa Ceia. E lá pelas 6:30 da tarde, aparece lá em casa, que nós vamos lá. Aconteceu assim, no outro dia, 6:30 da tarde, entrei no meu carro, coloquei a minha testa no volante e disse: ó Deus, eu não sei o que me espera. Tu és médico, para ti não tem nada difícil, vai conosco. Quando fiz essa simples oração rápida, a voz daquele que para ele não tem nada difícil soou no meu ouvido e disse: o que ele tem não é para o homem, o que ele tem não é para a medicina. Fizeram macumbaria para ele, vai lá e expulsa. Cheguei na casa de 2 andares com o irmão Plínio, subimos a escadaria, apareceu o Sérgio de bermuda e se coçando todo. Eu cheguei perto dele, aleluia, e senti a febre que estava sobre o corpo daquele homem. Ele disse assim: pastor, eu estou assim 8 meses, já passei por 3 médicos aqui e um em Curitiba. O médico disse que possivelmente eu tenha algo que é muito raro, psoríase interna. Eu olhei para ele e disse assim: o mal que tu tens não é esse, o mal que tu tens não é para o homem, não é para a medicina, fizeram-te uma macumba. Contei 2 testemunhos para ele, para aumentar a fé dele. Peguei o óleo da unção, abri a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 13: estando alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e ore, aleluia, sobre ele usando o óleo, a oração da fé levantará o enfermo. Quando eu coloquei a minha mão com óleo na testa, eu senti, aleluia, aquela febre. Aquele homem não conseguia caminhar daqui na parede, porque dava coceira e canseira. Quando eu comecei a orar, Tiago 5, lá na cozinha, aumentaram um louvor.
Mas aquele louvor não era para me atribular e me atribulou. E quando levantaram um louvor em cima da minha oração, o Espírito do Eterno falou para mim: eu vou curar ele agora. Diz para ele entrar no banheiro. Eu não cria nisso, pastor Júnior. Diz para ele entrar no banheiro. Quando a água tocar na cabeça e correr pelo corpo, diz para ele dizer: demônio do inferno que foi pago na encruzilhada, assim como essa água está passando pelo meu corpo, eu estou sendo curado. Terminei de orar e disse: vá para o banheiro, eu vou embora. O Senhor vai derramar água do chuveiro sobre o seu couro cabeludo, vai descer. Quando descer, o Senhor vai dizer: demônio do inferno que foi pago na encruzilhada, assim como essa água está passando no meu corpo, eu estou sendo curado. Saí, voltei e disse: amanhã 9 da manhã o Senhor vai ligar para mim, o Senhor vai ter curado. Aleluia. Quando eu entrei no carro, a natureza humana veio e disse: rapaz, tu és pastor da Assembleia de Deus, ele é membro diácono da Quadrangular, e se Deus não fizer, como é que vai ficar a tua reputação? Cheguei em casa, botei o carro na garagem. Isso era quase 10 da noite. A Simone já está dormindo. Eu entrei, aleluia, na oração e comecei a orar. E o tempo da oração foi se indo sem eu perceber. Quando eu saí da revelação que o Senhor me deu, era 3h15 da manhã. O Senhor na parede do meu quarto abriu algo como, aleluia, esse projetor me mostrou na parede. Aleluia, isso é para quem crê. Aleluia, isso é para quem crê no Deus, que para ele não há dificuldade, não há impossível. Me mostrou um sapo. O sapo rodava para a direita, aleluia, rodava para a esquerda e parou na distância de um braço estendido. A voz do Senhor me disse: olha. Eu olhei. Quando eu olhei para o sapo, que agora estava estático, parado, aleluia, agora o couro do sapo começou a enrolar até a cintura. Apareceu só a carne vermelha do sapo e ali alguns grãos de sal grosso. E o Senhor me disse: está aí a macumbaria que fizeram para ele. Aleluia, eu estou curando ele. Aleluia. Amanheceu, fui buscar no aeroporto um obreiro nosso. Esqueci da oração, esqueci do caso. Quando eu volto do aeroporto, aleluia, a Simone disse: olha, ligou um homem para aqui, não sei se é gago, não sei o que estava soluçando. Ele só disse assim: diz para o pastor, diz para o pastor, diz para o pastor que eu estou curado, diz para o pastor que eu estou curado, diz para o pastor que eu estou curado. Daí disse: Simone, aleluia, foi o homem que eu fui orar ontem. Deu mais uns 10 minutos, ele ligou para mim: pastor, aleluia, entrei no banheiro. Quando a água bateu na minha cabeça, que correu pelo meu corpo, eu disse: demônio que foi pago na encruzilhada, assim como, aleluia, essa água está passando pelo meu corpo, estou sendo curado. Sabe o que aconteceu, pastor? Aleluia, olhei para o braço, não tinha mais vermelhidão. Olhei para minha perna, não tinha mais minha vermelhidão. Aleluia, me envolvi na toalha, não deu coceira. Aleluia, de repente escutei uma explosão, parecia alguma coisa batendo na minha máquina lá no pátio. Aleluia, quando eu olhei não tinha mais nada. Daí ele tinha feito um propósito de contar o milagre depois de passar pelos 3 médicos, ou melhor, pelos 4 médicos e as secretárias do médico, e mostrar o antes e depois. Quando, depois de 2 meses, ele foi na minha congregação contar o testemunho. Ele está contando testemunho e a glória começou a descer. Pessoas foram batizadas no banco, a glória de Deus. De repente, quando ele termina de contar, ele sai por aqui e vai para a posição da cadeira onde ele estava. A mesma voz me disse: eu vou virar o feitiço contra o feiticeiro. Eu disse: ai Jesus, e agora? Porque quando aquele louvor subiram, a intensidade dele, a altura dele, que eu me perturbei, o Senhor me disse: foi a esposa que fez a macumba com o amante. Quando ele disse para mim: eu vou virar o feitiço contra o feiticeiro, eu logo pensei: vai pegar na mulher agora. Eu disse: irmão Sérgio, assim, aleluia, como eu fui na tua casa pela primeira vez, eu vou ter que ir na segunda. Por quê? Aleluia,
a obra ainda não está completa. Ela saiu e começou com dor de cabeça. No outro dia foi no centro, não conseguiu mais voltar, devido à canseira e à coceira. Fomos lá, eu e a Simone. Aleluia. Eu comecei a falar com ele: se o senhor pode buscar um copo de água para mim. Quando ele foi buscar água, eu disse para ela: a senhora sabe o que está acontecendo? Por ele eu orei e ele não desceu à sepultura. Pela senhora eu não vou orar, a senhora tem que orar comigo. Oremos com ela. Aleluia, a mulher foi curada. Isso era uma quarta-feira. Na sexta-feira eu fazia aleluia, programa na rádio de Francisco Beltrão. E quando tocava o telefone eu atendia dizendo: conta a bênção, irmão. Um homem do outro lado deu o nome e disse: me falaram do Senhor, eu estou com coceira, eu estou com canseira. E eu queria pedir para o senhor orar. Eu disse: olha, tu fosse num macumbeiro aqui, fizesse uma macumba para matar um empresário da nossa cidade, ficar com a esposa dele, que tudo que é dele. Quero te dizer, se tu não for lá e desmanchar essa macumbaria, tu volta a 7 palmos. Eu não sei o que aconteceu, se ele foi lá, desmanchou, está vivo, ou se não. Sabe quem era? Esse homem da ligação era o amante da mulher. Sabe o que acontece? Aleluia, quando tem uma dificuldade lá em Beltrão, na vida do Sérgio, ele liga para mim. Aleluia, porque ele sabe, ele crê que é um Deus que para ele nada é impossível. Macumbaria, feitiçaria, mal oculto, para ele nada é impossível. Vamos terminar agora. Aleluia. Se alegra, minha alma. Volta ao teu descanso, pois o Senhor tem sido bom contigo. Aleluia, te coloque de pé. Por livrar-se a minha alma da morte, livramento espiritual. Os meus olhos das lágrimas, livramento no campo sentimental. Aleluia, os meus pés da queda. Aleluia. Senhor, te livra nessa noite de qualquer dificuldade e obstáculo. Aleluia. Quando o Senhor livra a alma dele, quando o Senhor livra os olhos dele das lágrimas, quando o Senhor livra o pé dele das quedas, aleluia, então ele vai dizer: aleluia, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha oração, aleluia, a minha súplica. Então ele vai dizer: o que darei, versículo 12, ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Aleluia. Ele está contando a dificuldade, mas o livramento na dificuldade nessa noite. Aleluia, o Senhor está aqui. Não tem coisa demasiadamente difícil para ele. Ele está aqui para te dar vitória. Aleluia, o tempo da vitória chegou. A dificuldade, aleluia, chega ao fim nessa noite. Se você crê, levanta a mão lá no céu e dá 30 segundos de adoração. Eu vou entregar para o pastor Davi. Aleluia. Mas antes eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite, aleluia, que quer vir para Cristo? Aleluia, quem sabe você já esteve por aqui, já adorou, já foi crente um dia, mas a dificuldade chegou, e você nessa noite quer ser humilde e dizer: o que eu preciso é Deus. Tem alguém? Aleluia, para o Senhor nessa noite. O meu lado direito tem alguém? Aleluia, se tem, corra aqui para frente. Tem alguém aqui no meu lado esquerdo para o Senhor? Tem alguém? Aleluia, não temos? Aleluia, onde você está agora? Então inclina a tua cabeça. Aleluia, se você tem uma dificuldade agora, levanta a tua mão. O amandagau acharabá. Levanta a tua mão. Aleluia, crendo. Isso. Aleluia, aleluia. Começa a sentir a presença, aleluia, do Deus que para ele não há dificuldade, não é impossível. Meu irmão, começa agora, aleluia, a celebrar a vitória. Aleluia, começa a dizer à tua alma: minha alma, aleluia, volta o teu descanso, porque o Senhor te tem feito bem. Recebe agora, aleluia, vitória. Recebe agora o poder de Deus sobre a tua vida. Todo tipo de dificuldade
autoridade. Todo valente que se levantou por um caminho, por 7 caminhos bata em retirada, porque o Senhor já te fez bem. Recebe, 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 recebe o novo cântico na tua boca. Recebe a presença do Senhor. Quem pode falar em língua estranha, fala em língua agora, a língua que o inferno não entende. Recebe, recebe o poder do Deus do impossível. Recebe agora a autoridade para quem ser tocado em nome de Jesus. A minha vida